Aqui, ó, nós vamos começar no versículo 1 e 2, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre Febe, ela era conhecida como diaconisa, ou serva e auxiliar. Aparentemente, ela era uma mulher rica que ajudava a sustentar o ministério de Paulo. Febe era muito conhecida na igreja e pode ter levado esta carta de Corinto a Roma. As mulheres tinham funções importantes na igreja primitiva. Cencreia, a cidade em que Febe vivia, era o porto oriental de Corinto e 10 quilômetros do centro da cidade. Eu tô com dificuldade de ler, gente, porque meu óculos não tá assim um espetáculo, um Brastemp. E aí no versículo 3, sabe? Ele fala sobre Priscila e Áquila. Gente, se vocês nunca vocês assistem um filme que chama Paulo, Apóstolo de Cristo. Ele tem, eu acho que ele tem até no YouTube, sabe? Vocês colocam lá completo e dublado, pra vocês assistirem. Tanto que é fiel a tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, vocês vão amar. É um filme, Paulo, Apóstolo de Cristo, tá certo? Vamos continuar. Então, Priscila e Áquila, os dois eram casados e haviam se tornado grandes amigos do Paulo. E juntamente com outros judeus que haviam sido expulsos de Roma pelo imperador, que ele colocou a culpa neles que tinha posto fogo lá, nos judeus, certo? E ali eles encontravam eles foram morar lá em Corinto. Ali eles encontraram Paulo e convidou Paulo para morar com eles. Eles eram cristãos antes de encontrar Paulo e provavelmente lhe contaram muita coisa a respeito da igreja de Roma. Então quer dizer que essas pesquisas, essas coisas que Paulo falou sobre os romanos, pode ser que foi Áquila e Priscila que contou para eles, certo? Priscila e Áquila eram missionários, eles ajudaram os crentes em Éfeso, em Roma, e quando puderam voltar à cidade novamente em Éfeso, certo? Então eles eram fiéis escudeiros de Paulo e trabalhavam na obra arduamente. Aí continuando, eles serviam de maneira eficaz nos bastidores, preparando as coisas tudo para dar certo, para Paulo trabalhar, protegendo os hebreus, certo? Então as ferramentas dele eram a hospitalidade, a amizade, o ensino pessoal. Eles não falavam em público, mas evangelizavam particularmente, trazia a pessoa para perto, conversava, aconselhava, né? Eu tenho certeza que certamente é isso que Deus espera de nós. Sabe aquela história que fala que tá pegando fogo na floresta, que o passarinho tá carregando água no seu biquinho? E se todo mundo fizesse aquilo, apagava o fogo? Da mesma forma somos nós. Eu estou alcançando pouco número de pessoas, mas a palavra do Senhor está sendo pregada. E você também pode ser um influenciador de Cristo, certo? Eles usavam, voltando a Áquila e Priscila, a casa deles para a reunião da igreja lá em Roma. Como a gente está escrito aqui, saudai-os da que está na sua casa lá, né? Da Áquila e Priscila, né? Isso. Então, em conjunto, para servir a Cristo. Nós consideramos nossas famílias e lares como dádivas através das quais Deus deseja e pode realizar a obra. Então, como é que Deus pode usar a nossa vida, a nossa família, para ganhar alma com o Senhor Jesus? Vamos orar, meditar na palavra do Senhor e pedir para Ele uma orientação. E as saudações pessoais de Paulo são dirigidas a romanos e gregos. Ele está falando em duas raças de pessoas, certo? Judeus, duas nada. Romanos, gregos, judeus e gentis, homens e mulheres, prisioneiros e cidadãos proeminentes. A base da igreja era ampla e cruzava os limites cultural, social e econômico. Essa lista nos ensina que a comunidade cristã era móvel. Na mesma hora que estava num lugar, estava no outro, né? Embora Paulo ainda não tivesse estado em Roma,
encontrou essas pessoas em outros lugares durante as suas viagens. E eles estavam todos lá em Roma. E ele estava mandando lembrança para eles, né? E no versículo 7, né, que fala que é para saudar esses parentes, a declaração que Andrônico e Júnia se distingue entre os apóstolos também poderia significar que eles eram muito respeitados entre os apóstolos. Eles podem ter sido uma equipe de marido e mulher. Paulo observa que eram companheiros, judeus que em certa ocasião haviam estado na prisão com eles. Porque antigamente, esses irmãos que pregavam a palavra de Deus, eles estavam sendo prisioneiros, era apanhado e tudo por falar a palavra de Deus. Entendeu, gente? Por levar a palavra de Deus. Aí no versículo 17 até o 20, ele começa a falar sobre, aí ele começa a dar uns conselhos para eles, né? Então, quando a gente lê livros ou ouvimos sermões, devemos verificar o conteúdo que está escrito ou é dito, para que não nos deixemos enganar por conversas suaves e palavras bonitas. Porque muitas vezes tem pessoas que usam a palavra de Deus, e está escrito isso, eu acho que foi o apóstolo Pedro que falou, que nos últimos dias os homens iam pegar a escritura e torcer para agradar a si mesmo. Então, como o apóstolo Paulo, ele escreve, eu acho que é lá em Tessalonicenses, que ele fala assim, que é para a gente ouvir tudo e reter o que é bom. Como que a gente vai reter o que é bom? Quando a gente conhece a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, uma pessoa vai falar alguma coisa pra gente que é heresia, sabe? A gente não aceita, a gente não guarda aquilo. E para não criar contenda, a gente deixa para um lado, certo?